E nós vamos aqui para o nosso Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 4, e nós vamos caminhar um pouquinho aqui e num sermão meio psicodélico, né? Nós vamos falar sobre aspectos escatológicos de Marcos 4. Uau, né? Hoje eu estou gastando, hein? Aspectos escatológicos. Vamos falar de escatologia? Vamos falar de escatologia. Escatologia tem uma palavra em português que nos dá uma noção disso, que é esgoto, sabia? Lugar onde as coisas terminam, né? O esgoto é o lugar onde os dejetos terminam. Escatologia é logia, estudo. Escatom é lugar que termina, o fim. Então é o estudo do fim. Pastor, nós vamos falar sobre o fim? Vamos falar sobre o fim. Por quê? Porque é muito importante. Porque quando você pensa no fim, você trabalha melhor o meio e lembra do passado, do começo. Então, falar sobre escatologia é falar sobre o caminhar da história. Tudo tem começo, meio e fim. E nós precisamos estar situado. Você está onde nesse começo, meio e fim? E qual tem sido o teu desempenho? A tua vida tem sido usada de forma proveitosa? E para nós que somos evangélicos, falar sobre escatologia não é nada ruim, porque escatologia tem como primícia dar esperança. Porque, irmãos, nós pregamos a salvação e a vida eterna. Então, para nós, escatologia é algo que não termina mal, sempre termina bem. É como se o jogo tivesse já ganho. O jogo já está ganho, né? Vai terminar o campeonato e nós já ganhamos esse campeonato, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso já nos foi prometido. Mas nós vamos ver escatologia aqui no reino de Deus e no capítulo 4. Mas antes do capítulo 4, eu queria ir lá para o capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 24 ao 26, quando o apóstolo Paulo, que está falando sobre o reino de Deus, na verdade, ele começa falando sobre ressurreição, e aqui no versículo de número 4 do capítulo 15 de 1 Coríntios, deixa eu esperar o pessoal achar aí, vamos lá para 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, tem um livro chamado Coríntios, né, que é a igreja que estava na cidade de Corinto, né? E no 1 Coríntios, né, no capítulo 15, quase no finalzinho, no versículo 24 até o 26, encontramos a palavra dizendo assim: então virá o fim, olha a escatologia aí, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele aqui é Jesus, tá? Reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo está dizendo que Jesus, ele fala que Jesus é o primeiro que ressuscitou, e ele, que é o primeiro que ressuscitou, vai pegar o seu reino, o reino que ele está construindo, o reino que ele está estabelecendo, e vai apresentar ao Pai. Então, você pode imaginar um castelo com bandeirinhas, com uma ponte pêncil, com fosso, e ele está entregando o castelo para Deus. Então, imaginou errado, né? Você vai imaginar pessoas sendo entregues ao Pai, porque o reino de Deus é constituído por seres humanos. São aqueles que se deixam reinar por Cristo Jesus. E estes vão ser entregues a Deus. Escatom. No fim vai ser assim, né? Este reino está sendo construído com pessoas que estão vivendo sob o comando, debaixo do discipulado de Jesus Cristo. Jesus é o nosso mestre e nós estamos vivendo debaixo da orientação, da governança de Jesus. O reino já está estabelecido, mas um dia ele vai chegar ao seu ápice, ele vai chegar ao seu ponto mais alto, e nesse dia Jesus vai entregá-lo ao Pai. Bom, mas ele está caminhando, e é importante a gente pensar como é que eu estou nele. Quando nós pregamos aqui, e eu já fiz muito isso, e não tem nada de errado ou pecado, tá? É só uma tendência. Se eu prego muito coisas de consumo, vou falar sobre o medo, vou falar sobre o pecado,
vou falar sobre a fraqueza, vou falar sobre alguma coisa de consumo imediato que você está sentindo, vivendo, e eu então te apresento uma resposta para isso. Pode ser que isso tenha algum efeito e pode ser que o Espírito Santo, na sua misericórdia, ele haja sobre você. Contudo, quando nós paramos para pensar sobre a escatologia, eu creio que Deus ele vai fazer uma obra completa, porque Ele está indo lá nas causas do que está acontecendo. Por que você está com esse medo? Por que essa falta de fé? Por que você está pecando? O que está te levando a isso? E como você pode mudar? E quando você pode transformar? Você está levando a sério que a vida tem começo, meio e fim? E que o reino de Deus está se formando e nós fazemos parte dele? E um dia nós, que somos os cidadãos do reino, vamos ser entregues por Jesus ao Pai? Isso está claro na tua mente? Como é que você tem usado as habilidades que Ele te deu? A capacidade que Ele te deu? Então, eu creio que o Espírito Santo, quando nós não pregamos coisas de consumo, mas pregamos algo que tem uma profundidade maior, Ele vai agir lá na raiz das questões. Mas isso depende de você e o Espírito Santo, né? É você e o Espírito Santo que vão ter os embates. Porque Jesus falou para Nicodemos que o Espírito Santo é como um vento, que você não sabe por onde vem, nem sabe para onde ele vai. Assim são os nascidos do reino de Deus. E a gente vai, né, nos entregando ao Senhor. Abre agora a tua Bíblia lá em Marcos 4. Então eu já vi aqui em 1 Coríntios 15 que o reino de Deus vai ser entregue, mas ele ainda não foi. Nós estamos aqui, não houve o arrebatamento, a igreja ainda está aqui, o povo de Deus está aqui na terra. Você está aqui. Se você está aqui, então é porque o reino está sendo ainda organizado. Quando Jesus ensinou a orar, ele pediu para você falar assim: venha o teu reino, certo? Então ele está ensinando a gente a querer que esse reino seja pleno, porque ele também já existe. Quando perguntaram para ele onde é que está o reino, ele disse: está dentro de você. Todos os que entregam sua vida para Jesus fazem parte desse reino. Quando lemos Marcos, lá no capítulo 1, não precisa abrir, lá no verso 15, ele diz assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam neles. O reino de Deus já chegou, né? Arrependa-se e creia nessa notícia boa, nesse evangelho, que o reino chegou. Então agora os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, estão em processo de assimilar os valores desse reino, porque agora nós vivemos debaixo desta governança diferente. Esse ano é um ano político, já falei isso várias vezes. Não acredite que a política vai mudar todas as coisas. Eu não estou falando mal da política. Você que participa da política, participe, faça a tua parte. Nós vivemos num sistema democrático, cidadania é coisa séria, e eu estimulo você a ser um bom cidadão, porque isso é para a glória de Deus. Contudo, achar que boa cidadania é a solução, olha, irmãos, não é verdade. Agora, eu defendo uma tese muito simples e muito poderosa. A cidadania do reino de Deus é a solução. É nela que eu confio. Então eu começo comigo, vivendo os valores, e vou disseminando, passando para frente esses valores, crendo que a cidadania do reino de Deus abençoa a cidadania brasileira, né? Então, no reino de Deus, em Marcos capítulo 4, Jesus está ensinando sobre o reino. E ele vai levantar várias coisas. Está com a tua Bíblia conectada, aberta, aí, ligada, né, pronta? A gente vai dar uma navegada e a gente vai vendo aqui o aspecto escatológico do reino de Deus. Um dos versículos que mostra essa escatologia, deixa eu achar aqui, é o 30, capítulo 4, está tudo no capítulo 4, é o 30 ao 33, não, ainda não é esse não. Eu já acho aqui. É quando ele vai citar Isaías. Aqui, ó, é o 11:12. Versículo 11. A vocês é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo
vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Ele cita Isaías capítulo 6, capítulo 8, Isaías capítulo 6. Ele cita Isaías dizendo que as pessoas não vão aceitar o reino de Deus. Nem todo mundo aceita o reino de Deus. Lembre-se que aqui no capítulo 2 ele tinha sido chamado de Beuzebu, que ele fazia as coisas por obra do diabo. Então, ele sabia que ali tinha um grupo de pessoas que estava ali só para contrariar. Depois, esse grupo foi quem levou ele para a cruz. Então, ele está dizendo, olha, eu falo em parábola para que esse pessoal não entenda mesmo, porque eles não estão interessados. Agora, se eles se interessarem, se converterão. Porque aqui mesmo diz que aos discípulos, os seguidores, ele falava tudo em particular. Então, o reino de Deus não é para todos. A gente sabe disso. No versículo 4 a 7, vou começar no 3. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Veja, Jesus está falando do reino de Deus, e as aves comeram. A incredulidade. Não deu nem tempo. A semente da verdade do reino não aconteceu. Quantas pessoas? O que esse cara está falando? O que é isso? Eu não aceito, isso aí é bobagem. Crendice. Isso aí não tem nada a ver. Verso 5. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade na terra, saiu porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Aí o outro lá fala, eu gostei disso daí. Mas ele tem uma vida sofrida, vêm as provações, vêm as lutas, e ele então não consegue aceitar que aquela mensagem é boa. Então ele se perde nas ideologias deste mundo por causa da sua dor, por causa das perseguições, por causa daquilo que o contraria. Ele não consegue viver pela fé. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu o seu fruto. Outro, enfim, caiu na boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. O que caiu entre os espinhos aqui são as provações, são as tentações. Os espinhos aqui vão sufocar, porque tem prazeres deste mundo que vai roubar esta pessoa do reino de Deus. Eu quero o reino de Deus, mas o que eu preciso fazer no reino de Deus? Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Você tem que morrer. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, vem e segue-me. Isso é repetido nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso é muito claro. Eu não quero morrer não, eu quero viver. Então, o espinho vai sufocando e os prazeres deste mundo se tornam mais importantes do que a verdade do reino de Deus. Na escatologia do reino de Deus, nós temos que entender que isso não é para todos. Você percebeu? 3 por 1. 3 sementes foram jogadas, não frutificaram, mas uma frutificou, e frutificou poderosamente. De 30, 60 e 100. Ela gerou muita vida, transformou muitas coisas. O reino de Deus é assim. E a gente precisa ter essa noção. Mas isso quer dizer que muita gente que está ao meu redor não pertence ao reino de Deus? Por isso que a gente se sente tão estranho. E é preciso entender que a vida é assim, nós não podemos fazer nada. Você tem a sua escolha, na liberdade que Deus te deu. Ou você entra para o reino ou não entra para o reino. E eu não posso fazer nada, eu só estou te apresentando, eu jogo a semente. Mas se o teu coração tem pedra, se o teu coração está duro, se o teu coração tem espinhos, eu não posso fazer nada. O Espírito Santo pode. O Espírito Santo quebra as pedras, mata os espinhos e faz o teu coração ser uma bênção. Mas eu não posso fazer nada. Muito bem. A partir dessa realidade, a escatologia nos mostra que nós somos pessoas privilegiadas, diferenciadas. E é preciso entender isso, irmãos. Você é aquele que a semente caiu e você está produzindo bons frutos. Se alegre por isso. Não chore
pelas sementes que foram desperdiçadas. Se alegre pelas sementes que estão produzindo. Eu já vi isso muitas vezes. As pessoas vêm para a igreja, num trabalho da igreja, num culto, numa atividade qualquer aqui na igreja, e falam, não sei, como é bom essa irmandade, como é gostoso, a gente bate papo, a gente se conhece, a gente cultua, a gente canta, a gente se solidariza, a gente se ajuda mutuamente. É porque aqui tem um monte de semente boa que produziu e que está produzindo. Então o amor, a solidariedade, o carinho, o respeito, a justiça, a bondade, tudo isso vai tomando conta desse ambiente. Então vamos nos alegrar, porque no reino de Deus nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas o mundo, Jesus sofreu pelo mundo e nem todos vão aceitar. Eu lamento também, mas Jesus não nos engana. Ele fala, olha, 4 por 1, 3 por 1, 3 por 1. É assim, né? É assim. Mas o reino de Deus é triunfante. Olha o versículo 8, que é a produção do fruto. Olha o 30 ao 33. Como podemos comparar ao reino de Deus? Eu estou lendo lá no 30, sempre capítulo 4. Ou com que parábola apresentaremos? Jesus está falando do reino de Deus, aspecto escatológico, sua caminhada até o final. Ele é como um grão de mostarda que, quando semeia, é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna mais do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Jesus está falando que o reino de Deus é algo que parece muito insignificante, mas ele é extremamente poderoso. Ele transforma, ele leva a vida a um outro patamar. Quando uma pessoa está dentro do reino de Deus, ele enfrenta a morte, ele enfrenta as provações, ele enfrenta os reveses, ele enfrenta suas próprias limitações de forma diferenciada, porque o reino de Deus produz na gente essa visão de que estamos em processo. Anne Frank foi uma judia que foi morta quando aconteceu a Segunda Guerra, né? Os judeus foram levados para o Holocausto, né? Mortos. E Anne Frank era uma adolescente e ela ficou escondida muito tempo numa casa de um bom alemão que queria proteger essas pessoas. Mas um dia encontraram e ela foi morta. Mas lá nesse sótão que eles ficaram, ela e mais algumas pessoas encontraram um diário que sobreviveu. E aí nós temos o Diário de Anne Frank, que é um livro e é um filme também. E ela diz no seu diário, olhando para a maldade que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam sendo mortas, perseguidas e a guerra acontecendo. Ela diz assim, o mundo está na adolescência. Como ela era uma adolescente, ela olhava para o mundo e via, e ela sabia que ela era insegura, ela sabia que ela era incapaz de entender certas coisas. Mas ela disse no seu diário, mas um dia ele vai ficar maduro, um dia ele vai se tornar adulto, esse mundo. Nós cremos que o reino de Deus ele está no seu processo. Ele ainda não está pleno, por isso há tanta maldade, tanta injustiça, tanta coisa ruim ao nosso redor. Por isso nós mesmos temos tantas fraquezas, irmãos, mas ele está em processo. E assim como a semente do grão de mostarda, que é pequenininha, parece insignificante, mas se torna uma hortaliça enorme, um arbusto muito grande, a ponto de ser apoiadora de ninhos de passarinhos, gerando vida. Porque o que tem num ninho? A vida da prole daquele passarinho. O reino de Deus faz isso. E a gente precisa entender que nós fazemos parte então de algo muito importante que transforma o mundo, que gera vida, que pode parecer insignificante você ser honesto, justo, verdadeiro, bondoso, mas essa sementinha está caindo para todo lado. Quando você não se corrompe, quando você mantém firme a tua vida conjugal, quando você insiste em cultuar a Deus e estudar a palavra, essa sementinha que pode parecer tão pequena, ela é transformadora. Ela faz a vida surgir. Então, no processo escatológico do reino de Deus, as coisas estão caminhando. As coisas estão caminhando. E o gostoso é que não depende de nós. Jesus continua falando desse negócio de semente. Ele gosta da semente, né?
E aí ele fala assim, olha, o reino de Deus, verso 26, é como um homem que lança uma semente na terra. Ele dorme, acorda noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Olha a escatologia aí, vai ter tudo o seu tempo. Ele está dizendo assim, olha, o que o agricultor fez para que a planta crescesse? Só jogou a semente. Pôs musiquinha para ela ouvir. Cantou para ela. Jogou a semente no lugar certo. Porque o processo da vida é um mistério e o poder de Deus e não do agricultor. Você que gosta de mexer com planta, né? Inclusive, parabéns aí ao pessoal que está revitalizando o nosso canteiro aqui, está com as plantas mais bonitas e vivas. Mas eu queria dizer que o Rodrigues, que colocou as coisas no lugar, junto com o pessoal da mesa diaconal aí, eles não fazem essas plantas crescerem, eles não têm esse poder, eles só colocam no lugar certo, põem água, põem adubo. Mas a vida é um poder que transcende a capacidade deles. O reino de Deus, irmãos, se eu sou bonzinho, se eu acerto, se eu erro, se eu sou o cara, se eu tenho boa aparência, espero que eu tenha, se eu sou capaz ou incapaz, Deus não está nem aí com isso. Ele vai fazer o seu reino crescer e no final Jesus vai entregar esse reino ao Pai, porque o reino está acontecendo há 2000 anos. Então é uma maravilha não depender de nós. Você viu aqui que o verso 26 até o 29, o que Jesus está falando? O reino vai acontecer, relaxa. O reino de Deus está acontecendo. O que será o amanhã, né? Se você lembrou da música, não é isso que eu quero falar. O que vai ser da minha vida? Você é um cidadão do reino de Deus, creia que tudo está caminhando segundo a vontade do Pai. Mas pastor, e se eu perder tudo? Pastor, e se eu ficar doente? Pastor, e se tiver uma doença grave? Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está fazendo o seu reino acontecer. Você faz parte dele. Você é aquele que joelha todos os dias e diz, venha teu reino, Senhor. Não é? Pai nosso, venha teu reino. Eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Eu quero que o Senhor esteja governando. E ela vai chegar na sua plenitude. O reino de Deus é um milagre. Verso 29. O agricultor, ele simplesmente jogou lá. De repente cresceu. Eu quero encerrar e a gente vai para a ceia dizendo, no processo escatológico do reino de Deus, o reino não é para todos, mas, meu irmão, se alegre porque você faz parte da terra boa. Porque se você está aqui, se você está me ouvindo, eu não acredito que você tenha um coração de pedra ou que os espinhos estão te sufocando. Eu acredito que você tem um coração fértil. Deus está preparando teu coração. Você faz parte do reino de Deus. Então você vai produzir. Você está produzindo e pode produzir muito mais. No processo escatológico do reino, quando Jesus vai entregar esse reino, o Senhor, Ele está nos dando a responsabilidade de jogar a semente. Vamos jogar a semente? Vamos viver o reino. O Evangelho de Cristo não é uma teoria. Aceita Jesus e vira as costas e vai embora. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. Jesus chamou as pessoas para serem seus seguidores. Então nós vamos chamar pessoas para seguir a Jesus, como Ele fez. Porque Ele nos discipulou e agora nós discipulamos outras pessoas. No processo escatológico do reino, até a entrega desse reino, Deus, no seu milagre, está fazendo as coisas acontecer. Porque para eu ser justo, é um milagre. Para eu ser honesto, é um milagre. Para eu não me entregar aos meus maus desejos, é um milagre. Mas o milagre do reino de Deus está acontecendo, meu irmão. E Ele te traz aqui na igreja para cultuar o nome dEle. E Ele te faz viver as verdades do amor dEle. E eu encerro com o versículo 35 a 41. Vamos ler?
Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seguidores, aos discípulos, então ele está falando para nós, vamos passar para o outro lado da margem? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, esse sermão pode parecer um discurso, mas não é. Nós estamos falando que no processo escatológico do reino de Deus, o poder dos poderes, a força das forças, que é o próprio Deus, está agindo sobre nós, sobre a história, sobre o nosso coração, e nada é mais poderoso do que esse Deus. E Jesus, para dar uma pequena demonstração, resolveu falar para o vento, psst, e o vento sossegou. E disse para o mar como se ele fosse um cachorrinho, aquieta-se. E o mar serenou. Porque Ele é Deus. Porque Ele manda em todas as coisas. Porque o cosmo é algo que está nas suas mãos. E então, quando você foi chamado para pertencer a este reino, se você acha que os Estados Unidos é uma grande potência, a China é uma grande potência, a Rússia é uma grande potência, eu quero te dizer que não é nada e que o reino de Deus é a maior das potências, é a potência das potências, porque olha a brincadeirinha do rei, ele mandou o vento parar e o vento parou, ele mandou o mar sossegar e o mar sossegou. Então é possível que você entenda a grandeza do que Deus te chamou, é possível que você entenda o que é que Ele está querendo com você. Esse é o reino de Deus, no qual você faz parte.